Queridos amigos, senhoras e senhores, estamos iniciando mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Neste momento, nós gostaríamos de recordar que o nosso encontro de hoje é o de número 126, que leva o título Plenitude com Cristo. Nós vamos iniciar o nosso trabalho relembrando que fizemos 2 estudos para abrir esse trabalho junto ao estudo da carta de Paulo aos Coríntios, uma vez que por 123 estudos, nós trabalhamos em cima da primeira carta, a carta aos Romanos. Então temos muito trabalho aí pela frente. Novamente peço desculpas pelas nossas limitações. Ficamos aí mais de 10 dias enfrentando um embate muito gratificante com uma gripe muito forte. Mas agora nós vamos retomar o trabalho. Então eu vou hoje, com muita alegria, convidá-los para que juntos nós possamos iniciar a leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Pois bem, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 9. Vamos juntos. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Verso 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, o verso 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, vamos ficar até esse verso 9 e vamos convidá-los para que a gente possa trabalhar esse bloco de versículo. Não vamos ter a pretensão de querer fazer o miudinho, uma vez que nós vamos tentar dar uma incrementada no trabalho, porque temos muito assunto nas cartas que nos aguardam. Pois bem, então eu convido vocês para relembrar que nos estudos anteriores nós trouxemos abordagens históricas espirituais, ou seja, informações colhidas no mundo espiritual por parte do benfeitor Emmanuel, que nos revelou através da mediunidade de Chico Xavier na obra Paulo e Estevão,
uma obra que os estudiosos definem como a obra mais extraordinária psicografada por Chico Xavier. Nós falamos um pouco nos estudos anteriores. E nas apresentações feitas por Emmanuel, das experiências vividas por Paulo em Corinto, nós constatamos um fato muito importante. Porque foi em Corinto que Paulo viveu um momento assim muito complexo. Na afirmativa de Emmanuel, foi talvez um instante mais extraordinário da trajetória do apóstolo. Nós julgamos ter sido o encontro com Jesus na porta de Damasco, no famoso movimento que configurou ali a conversão de Paulo ao cristianismo, ou a proposta do evangelho. Mas pela narrativa de Emmanuel, em Corinto, Paulo vai viver um instante singular. Porque depois dele trazer as experiências de Antioquia e de Jerusalém, aonde ele vai ali iniciar um trabalho de fundação da comunidade, junto com Barnabé, Áquila, Prisca e outros, Paulo começa nas suas pregações, ele passa a ser contestado pelos judeus mais ortodoxos, porque eles interpretavam que Paulo de Tarso diminuía Moisés e exaltava o Cristo, de uma forma pejorativa, a definir que Paulo jamais, nas suas afirmativas, ele tirou o valor, a importância da missão de Moisés que ele tanto defendeu. Lembrando que ele, como doutor da lei, ele estudou profundamente as Escrituras. Mas Moisés, na sua missão, tinha as limitações. E Jesus, na verdade, é o Cristo, que o próprio Moisés, as Escrituras, os profetas, também definiram como aquele que viria em nome de Deus para auxiliar na regeneração da humanidade. Então Jesus, inclusive, é considerado, para os teólogos, o grande regenerador. E nós, em Espiritismo, estudando o processo da regeneração da humanidade, temos muito claro que o papel dele, com uma pleiade de espíritos, é fomentar a evolução numa nova ordem, dentro de um mecanismo de uma revolução espiritual. Então, Jesus traz uma proposta revolucionária, mas não na revolucionária no sentido que nós estamos acostumados a tratar na Terra. Dentro de uma ótica apenas sociológica, mas uma revolução no sentido de reposicionar o ser num caminho em busca da sua harmonia interior. Então, na física, é reposicionar para uma órbita, para um campo gravitativo mais eficiente, vamos dizer assim. E que o Espiritismo, muito tempo depois, previsto pelo próprio Senhor Jesus, veio trazer essa ressignificação de toda a proposta revolucionária de Jesus. Então o Espiritismo tem como uma proposta uma revolução moral dos seres. Porque, repito, o Espiritismo, na verdade, é uma nova etapa da proposta do Cristo, a partir da maturidade que a humanidade vai adquirindo a caminho dos seus ajustes intelecto-morais. Pois bem, então Paulo de Tarso, depois de semear a boa semente, ele começa a ser contestado e ele, inclusive, vai ser preso, torturado, passa por uma série de dificuldades. E em meio a essas lutas, ele percebe a presença do Cristo nos seus momentos de mais dificuldade. E ali ele entra num transe mediúnico, de profundidade assim, magnífica.
E enquanto açoitado 39 vezes, enfim, ele vai adquirindo paz, percebendo que se fizeram com o mestre, ali ele estava tendo a grande oportunidade de vivenciar o seu próprio testemunho. Isso é muito importante no processo do crescimento espiritual. Ou seja, aprendizado, testemunho, vivência, confirmação. Não é? Então, meus queridos amigos, Paulo de Tarso vai então viver um momento singular. E, inclusive, ele vai ter um contato com Jesus, e Jesus apresenta para ele a necessidade dele se tornar um líder espiritual. E como ele não podia estar presente em todas as comunidades, junto a todos aqueles cristãos que, na verdade, precisavam de um apoio, do esclarecimento, do norteamento quanto à nova proposta que estava sendo semeada, que era do cristianismo, este detalhe, Jesus apresenta para ele então uma proposta. Ele não podia estar presente, então que ele pudesse escrever as cartas. Cartas que viriam a ser, na visão mais ampla, no tempo e no espaço, cartas do próprio Cristo, para a comunidade cristã em caráter universal. Então, nem Paulo tinha noção do tamanho do trabalho que ele passou então a configurar ali como instrumentos. Pois bem, queridos amigos, nós estamos relembrando esse fato porque foi ele, Paulo, depois de deixar os seus testemunhos em Corinto, ele vai, obviamente, visitar muitas outras comunidades, não podia estar em todas, então ele vai escrevendo as cartas. E um detalhe, ele nunca escrevia só, sempre com ele buscava alguém ou alguns companheiros da sua confiança, no sentido de buscar até inspiração e apoio no trabalho, porque não é simples a tarefa que o Senhor confia para o discípulo de levar a esperança, a orientação para aqueles que já estão se despertando, o que configura também uma necessidade de trabalharmos em equipe. Pois bem, e Paulo posteriormente vai escrever, inclusive, para a comunidade que ele praticamente iniciou esse grande projeto. Então é por isso que nós fizemos essa introdução, porque nós estamos estudando uma carta endereçada aos Coríntios, e esse lugar, essa cidade, que era uma grande cidade da época, em nível de comércio, de relações, muito populosa, era uma cidade também considerada devassa. A corrupção, a prostituição, as dificuldades do campo social era conhecida por toda a região ali da Ásia, da África, da Europa, Mediterrâneo. Então, e Paulo investe muito nesse trabalho junto aos Coríntios. Então ele dizia, que é no pântano que brota os mais belos lírios. Então, como ele era focado no trabalho junto aos gentios, ou seja, aquelas pessoas de vida mais simples, a maioria sem muitas condições culturais, e ele vai focar esse trabalho da divulgação do Evangelho, porque o ambiente em meio aos judeus, os intelectuais, era um ambiente inóspito, muito difícil para ele. Pois bem, então nesse cenário, que a gente está apenas relembrando, é que ele vai muito à frente dizer assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão de Sóstenes. Um comentário que o
o escriba colocou, e nós não vamos nos deter. No verso 2, nós vamos encontrar a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, a carta ela tem um endereço certo. A igreja, na verdade, a palavra igreja foi ajustada no tempo. Ele está falando a comunidade, ao grupo, a família de Deus que está em Corinto. Ou seja, os cristãos. Aí vem aquela questão, mas ele está endereçando para aqueles que eram seguidores. E os outros? Não são santificados? Eles não são santos? Então a gente vai debater em cima disso. Vamos lá. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Paulo de Tarso, a gente sabe que algumas palavras requer cuidados por questão de transcrição e os chamados ajustes dos copistas de acordo com as suas necessidades, né, com as suas crenças. Mas esse versículo nos chama a atenção principalmente do que remonta aos grupos que se afinizam pelo ideal. E quando o ideal é o ideal da evolução, é o ideal da busca do entendimento, as missivas vão ser endereçadas. Era uma questão de resposta natural. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a porta se abre. Então nós estamos aqui no estudo, pedindo, batendo e buscando. Então é natural que os espíritos nos atendam, porque eles estão num trabalho do Cristo. E o trabalho do Cristo, como nós dissemos no início, é um trabalho em grupo e que objetiva, acima de tudo, o progresso dos indivíduos e da coletividade. Né? Então, a invocação do nome, invocar, aqui dá uma discussão, né, interpretativa. Com todos os que em todo lugar invocam o nome Senhor Jesus Cristo. Então, invocar é tirar de dentro. Evocar é chamar o que está fora. Então, podemos aqui levar por ângulos diferentes de interpretação. Se for ficar preso na letra, o invocar é buscar dentro, né? Buscar o Cristo interno. E não o evocar já pode nos remeter à ideia de revocar o Espírito de Jesus Cristo, a individualidade. Então, podemos fazer esses dois movimentos. O Cristo interno, Deus em nós. Jesus, o amigo, o mestre. E este movimento vai caracterizar, portanto, benefícios. Porque aqui a ideia é trabalhar em cima da luz, buscar a luz e fomentar a luz. Né? Então a carta ela é bem direcionada a definir, inclusive, que os espíritos aproveitam todos os movimentos que vão caracterizando efetivamente o nosso ponto de partida em busca da fomentação do conhecimento. Pois bem, então a todos estes graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós gostamos de trabalhar o Evangelho à luz do Espiritismo com muita calma, para que a gente não escorregue naquele terreno que já é muito conhecido por nós, o do misticismo. Do misticismo, da mitificação, que caracteriza muito mais uma transferência do que efetivamente pode se
estabelecer uma onda de responsabilização nossa diante do fenômeno da vida. É óbvio que os espíritos, em nome de Deus, eles estarão sempre naquele projeto de nos auxiliar. Então, os superiores auxiliam os inferiores. Mas a ideia é que haja sempre a promoção dos indivíduos. Então, benfeitor espiritual, ele não tem a pretensão de ficar a vida toda te ajudando, no sentido de ficar te ancorando, te escorando, te carregando naqueles símbolos que a gente acostumou, né? Não, o benfeitor espiritual, hoje no século XXI, ele se caracteriza muito mais por um amigo que tem um carinho muito especial conosco e quer o nosso bem. E por isso ele vem e traz o livro. Ele te convida para a escola. Ele te oferece elementos para que você pense, ou seja, informação. Mas ele também traz remédio. Quando você pede, você não tem condição de adquirir. Você está no leito, você precisa do atendimento. Então, o papel dos benfeitores espirituais vamos dizer assim, é tentar consolar, aliviando. Isso para nós é uma nota extraordinária, que Jesus veio inaugurar para a humanidade, no grande projeto da fraternidade universal. Porque os movimentos de fraternidade eles sempre aconteceram, obviamente. Mas dentro de uma proposta universal, Jesus que inaugura. Não é? E ele inaugura porque ele apresenta para nós um caminho sem volta para que a gente adquira os recursos que necessitamos. Então, quando você lida no serviço, quando você se oferece na prestação de serviço, você estará, na verdade, habilitando-se. Você estará se capacitando, desenvolvendo os seus dons. Ou seja, em busca da chamada excelência, da competência. É o ideal, é o que todos nós queremos. E então o próximo passa a ser um grande instrumento. Então não é possível falar de evolução sem discutirmos a questão do nosso papel em sociedade. Então a religião pura e imaculada é aquela do trabalho, da inclusão, da pluralidade, da sensibilidade. Foi o que Jesus tentou nos mostrar. E tentou nos mostrar, isso é até um equívoco na minha expressão, é o que Jesus nos revela. Revelou ontem, revela agora e revelará, porque ele está adiante, ele está bem à frente do nosso, vamos dizer assim, do nosso projeto de evolução. Porque ele é um amigo que já percorreu muitas sendas e ele tem a expectativa de que todos nós possamos fazê-lo para ter paz. Então a paz é o prêmio. A paz encontra-se na vitória. A plenitude é após a grande caminhada. Não é mesmo? Então no verso 4, Paulo diz assim: sempre dou graças ao meu Deus. Gratidão. Meu Deus, esse versículo aqui seria uma hora de conversa. Mas o tempo, como afirmam os meninos na evangelização, né? O tempo ruge. Né? E ruge mesmo, porque tá complexo. Está complexo acompanhar esse irmão tempo. Não é mesmo? Pois bem, então, sempre, não é de vez em quando, sempre dou graças. Então eu pergunto para Inês, última manifestação aqui no chat. Inês, você tem agradecido? Você agradece a Deus todos os dias? Você agradece a Jesus, os benfeitores, o amparo? Mesmo que não seja tão claro, mas a gente já tem convicção. Tudo posso naquele que me fortalece, expressa Paulo. Sozinho eu não posso muito, não. Né?
O filósofo materialista vai contestar o que eu estou dizendo. Ele tem uma parcela de razão. Mas nós que não estamos aqui transferindo, repito, a responsabilidade para ninguém, porque a responsabilidade é nossa, mas o apoio espiritual, a amizade é fundamental. Fundamental. Né? Então a Eveline está participando conosco pela primeira vez, Eveline. Gratidão a Deus em todos os momentos, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Por que Ele é Deus? Né? Porque Ele é a força que move o universo. Você não existe, ou não existiria se não fosse Ele. Ele é o Criador. Ele é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. É a base do estudo doutrinário, é a primeira, ela está ali sintetizada na primeira questão do Livro dos Espíritos. Não está, essa questão não está ali por acaso. Embora Kardec nos alerta que o objetivo do Espiritismo não é estudar Deus. O objetivo do Espiritismo é estudar o Espírito, que somos criados por Deus. Não é isso? Então, este movimento de gratidão é um movimento expressivo, fundamental para todos nós. E quando a gente entra no campo da relação, pergunto a você, como sustentar uma relação sem gratidão? A troca, ela é um movimento de gratidão. O perdão é filho legítimo da caridade, que tem a ver com essa gratidão. Agradecer aos pais, agradecer aos amigos, agradecer aos filhos. Hoje eu falei para minha filha, minha filha, nós somos espíritos que nos conhecemos há tanto tempo e eu sou cada dia mais apaixonado com você. Ela viu, pai, lá vem o senhor. Eu falei assim, mas por quê? Eu tenho que te dizer, porque você é um anjo que me ensina tanta coisa. Então o apaixonado aqui é meio exagero, romanceado, terreno. Mas eu estou dizendo que eu agradeço muito a você. Né? Eu agradeço muito a Vanderly, agradeço muito a Luísa, ao Henrique Moreira da Silva, eu agradeço muito a Rejane Marcial, eu agradeço bastante a Regina. Oi, Regina, que bom a sua visita aqui em casa hoje, hein, Regina? Valeu, viu? Obrigado. Ana Paula, agradeço muito a Eveline que chegou, a Márcia. Oi, Márcia, é tão bom a gente conversar, não é? Sobre as questões espíritas, das nossas tarefas, não é? Eu agradeço muito a Marinalva. Eu gostaria muito, Marinalva, de dizer que você, que está conosco há tanto tempo, você tem nos ensinado bastante, Marinalva. Olha o que a Marinalva falou aqui no chat. Beto, eu tinha a maior vontade que algum expositor falasse isso que você falou. Que Jesus sugeriu Paulo a escrever. Pois é, Marinalva. E eu posso te dizer uma coisa? Foi Jesus que sugeriu que você escrevesse esse comentário aqui. E eu não estou sendo místico e muito menos eu estou inventando. Eu estou te dizendo que nós somos aqui discípulos numa escola em que o professor é Jesus. Vou dizer assim, o mestre-sala aqui, o monitor é Paulo de Tarso. Olha que barato. Eu estou dizendo para você que você está diante dos mestres. E nós dois estamos aqui sentados de mão dada. De vez em quando eu olho para a sua carteira, se der, eu faço uma cola. Né? Ou eu te passo uma cola, só para brincar com você. Tá? Mas nós estamos aqui, então todo o ímpeto do bem, de escrever, de falar, de anunciar, são as forças espirituais que promovem o universo.
A lei do progresso, minha filha. Agora, quando você aperta o botão stop e fala assim, para o mundo que eu quero descer. Não quero esse problema, não quero essa família, não quero essas pessoas. Pode ser, tá? Não estou fechando porta. Que você esteja obliterando a força divina. Pense nisso. Não querer uma pessoa é criar uma ruptura. Agora, não necessariamente você tem a obrigação de estar junto dela fisicamente. Um exemplo, uma relação que se acaba, se deteriora, não dá mais. É um direito inalienável de cada um. Agora, não querer mais a relação com essa pessoa é cortar um laço que depois isso vai ter um preço. Então, olha, não dá mais. Segue seu caminho, que eu vou estar aqui vibrando por você. Como é diferente? Vamos ser amigos. Marido e mulher, acabou o relacionamento. Siga o seu caminho. Eu vou te respeitar. Vou orar por você. Agora, angústia, ódio, medo, pânico, isso é doença. É nesse sentido que eu estou dizendo. E eu não quero entrar no mérito, porque são situações muito complexas a que a gente vive no dia a dia. E não existe cartilha, ninguém tem autoridade para te falar o que você deve fazer. Pense nisso. A sua consciência deve ser a mola mestra. Né? A Inês Ferreira está dizendo assim, agradeço a você, Beto, meu conterrâneo. Uai, você é de BH? Qualquer dia eu vou aparecer aí para te abraçar. Não demore. Venha rápido. A FEAC está lá, Rua Mombaça 633. Não deixe passar, porque eu posso ir embora. Né? Você pode ir. E a gente pode perder uma oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, viu? Porque em tudo, vamos ao Paulo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda palavra e em todo conhecimento. Fechou. O que vocês acham? Fechou. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Luísa, em tudo nós temos que agradecer. Sabe? Agradecer ao Cristo. Porque a força que nos motiva, o amor é manifestação crística. Entendam, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de Jesus Cristo, o indivíduo, o coordenador, o grande mestre. Aqui agora, vamos pensar em Deus, na luz íntima, tá? Porque nós precisamos de reforçar essa questão da autonomia. Sabe? Nós estamos no século XXI. Eu convido vocês, inclusive, a estudar. Terça-feira que vem, nós vamos fazer um momento muito especial lá na FIAC. O Júlio que vai conduzir. O tema, já vou encantá-los contando. A reencarnação é uma punição? A reencarnação é uma punição? É uma pergunta. Não percam. O Júlio vai falar. Eu não vou antecipar, não. Tá? Mas tem tudo a ver com esse versículo aqui que a gente nós estamos trabalhando. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda palavra e em todo conhecimento. Sem amor não tem conhecimento. Sem amor não tem vida. Sem amor não tem esperança. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós? Então, aqui ele está falando da confirmação do testemunho do Cristo. O testemunho do Cristo
é o maior exemplo, amigo, de amizade. O testemunho do Cristo é a plenitude do amor que ele tem para conosco. Agora eu estou falando de Jesus Cristo. Então, quando estiverdes diante do testemunho, confirma a sua fé. Confirma. Confirma a sua fé. Eu não vou perder o Zé Maria, não. Peguei aqui sem querer, Zé Maria. Zé Maria de Oliveira está perguntando. Jesus, eu vou ajustar o seu texto. Jesus andava no deserto, no meio dos judeus. Qual a sua opinião? Amigo, eu vou trazer um exemplo menor, se você me permite, mas que é precursor desta alusão que tu fizestes. Eu vou citar João Batista, que por sinal dia 24, há 2 dias atrás, os cristãos comemoramos o dia de João Batista. Isso é simbólico. Pois bem, João Batista é o precursor. João Batista resgata o Antigo Testamento nos profetas quando ele diz assim: voz do que clama no deserto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, dos céus, como queira. Preparai, porque está chegando. Quando há o anúncio, você não tenha dúvida de que o que vem na sequência é um trabalho no deserto. É um trabalho no deserto. É o que a gente está fazendo. Aqui nós estamos no oásis. Acabou o estudo, desligou o computador, saiu de casa. Deserto. É o deserto da consciência. Ou seja, vem o teste. É no deserto que você aplica. E eu não estou falando no deserto no seu sentido solitário, não. É no deserto no seu sentido de aridez. Porque o amor, ele é semeado aonde há necessidade. Porque no meio da festa, você não vai se esforçar. Então, quando Jesus vai para o deserto ficar 40 dias, olha o número 4. O número 4 fala muito. Fala muito. Acho que o Júlio, inclusive, vai fazer uma alusão terça-feira de um episódio da novela Jezabel que nós temos assistido algumas coisas, tirando ali a história de Elias, porque tem muito ensinamento ali extraordinário e com muito símbolo. Então, o número 4 representa ter confirmação, testemunho. O número 4, os estudiosos tratam como o símbolo da reencarnação. Os 4 corpos, ok? 400 anos, os hebreus, escravos no Egito, os 40 dias no deserto, e aí vai, tá? Ou seja, testemunho, vivo e imprescindível para todos nós, não é? Então, queridos amigos, eu vou continuar, tá? Você me desculpe, Zé, eu não vou poder me estender não, porque senão eu não consigo caminhar aqui, porque faltam ainda 2 versículos e o tempo está acabando. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O dom da vida, o dom da mediunidade, o dom da maternidade, da paternidade, da irmandade, o dom da musicalidade, o dom esportivo, o dom da fala, o dom da técnica, o dom da poesia, da oratória, o dom da oração, da reflexão, o dom da meditação, o dom da direção, o dom da subalternidade, da obediência, o dom da resignação, o dom da caridade.
nenhum dom vos falta. Porque nós temos a perfectibilidade que trazemos e que está em desenvolvimento. E como perfectíveis, nós estamos ainda em faixas conflituosas, defeituosas, podemos dizer assim. As imperfeições apontam aonde nós oneramos, repetimos, exageramos. Você, quando foi criado, você não tinha o potencial de ser orgulhoso ou vaidoso. Foi você que desenvolveu. Por isso agora nós estamos levando à frente, né? Levando à frente um grande projeto. Uma fala carinhosa da Ângela Carneiro Cunha. Deserto é minha cama quando não consigo encontrar com vocês. Que legal, viu, Ângela? Você me tocou sabendo um pouquinho das suas limitações. Ô, Ângela, o deserto, ele pode também ter essa conotação, né? Quando nos sentimos solitários. E aí nós temos que ir para o deserto para trabalhar, porque sendo solidários, não permaneceremos solitários. Então, receba, Ângela, o meu abraço, o meu carinho respeitoso, e saiba que quando nós não podemos fazer o trabalho aqui, como quarta-feira passada, que eu tive que atender uma tarefa numa casa espírita aqui em BH, a quarta-feira não fica do mesmo tamanho. Fica um grande vazio, porque encontrar com vocês é muito especial, é um grande aprendizado para nós. E eu só tenho que agradecer, viu? Eu só tenho a agradecer ao carinho de vocês. O José Oliveira está falando lá de Portugal. Ô José, puxa vida, um grande abraço. Tenho acompanhado aqui muitos vídeos contando a história de Portugal aqui num canal da TV fechada, e a gente tem muita saudade aí de experiências pregressas aí nessa região da Ibéria. Então vamos lá. Então, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, os Espíritos nos convocam. Então agora eu vou falar no seu sentido de uma tarefa, de uma missão. Os Espíritos estão nos chamando. E se eles nos convocam, é porque eles sabem que nós temos o potencial. Porque o dom não é dado. Esse é um ponto relevante, viu? Porque se eu for levar no pé da letra, dá uma ideia de que o dom vem de fora. O dom é conquista de cada um, tá? No tempo e no espaço. Agora, o dom com o Cristo é iluminado. Então, Emmanuel usa muito essa expressão. Faça luz no seu trabalho. Porque o trabalho em si é importante, mas é necessário luz, transcendência. Devemos sempre procurar essa plenitude, essa excelência. E para isso precisamos do convívio do Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar mais ligeiro, apenas chamando a atenção para um aspecto. Qual é o dia do nosso Senhor? Qual é o dia do nosso Senhor? Essa ideia aqui é escatológica, ou seja, finalística. Um tempo definido como aquele tempo que vai ser o tempo do Senhor. Para definição, para julgamento, para separação, para punição, para premiação. Lembremos, a mensagem do Evangelho é de foro íntimo e para a eternidade. Por mais que hajam ciclos pequenos,
relativos, maiores. Na nossa idade espiritual, na nossa encarnação, nós temos vários ciclos. Os relacionamentos são cíclicos. A Terra passa por ciclos de evolução, ciclos maiores em torno de 28 mil anos, ciclos menores, enfim. A gente estuda sobre isso. Mas devemos tomar muito cuidado para não apresentar essa ideia que remonta muito mais a falácias místicas, especulações improfícuas. A conversa nossa é o dia do Senhor, que é o dia da confirmação. Esse dia da confirmação, a gente não sabe a hora. Confirmação do quê? Do aprendizado. Então existe aprendizado menor, existe aprendizado maior. O dia do Senhor pode ser a encarnação, pode ser a desencarnação. O dia do Senhor pode ser o casamento. O dia do Senhor pode ser a separação. O dia do Senhor pode ser a congregação. O dia do Senhor pode ser o da lamentação. O importante é estarmos irrepreensíveis, ou seja, com a consciência tranquila diante dos fatos, dos dados, das respostas, dos resultados. Isto é importante para a gente pensar. É uma ideia, tá, gente? É uma ideia. Porque fiel é Deus. Essa expressão usada por Paulo, bastante repetida no Antigo Testamento. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A definir que a fidelidade, o vínculo, em Deus é inquestionável. Fidelidade é evolução. Por isso é que suas leis são imutáveis. Deus é justo. Deus não ele não prioriza, ele não favorece. Deus não dá na medida diferenciada. Então Deus é a justiça na sua plenitude. Então as leis são inderrogáveis. Mas ao mesmo tempo ele é bom. E por ser bom, ele fomenta o amor. Deus é amor, Deus é luz. E o amor é a única força capaz de sublimar a inteligência para estabelecer a fidelidade. O amor é a força capaz de cobrir, de abrandar, de ajustar, para que não haja uma sobrecarga, um sobrepeso. Deus não altera as suas leis, mas os espíritos que vão se graduando na ordem evolutiva vão percebendo cada vez mais essa justiça e a vontade de Deus. Então eles passam a ser agentes. Então os espíritos podem interceder, os espíritos podem ajustar. Inclusive, é o que eles estão fazendo agora, Sr. José Maria. Então, José Maria, que está dizendo o nascimento de Cristo para Saulo, quando ele conversou com Cristo perto de Damasco. Pois é, José Maria, esse nascimento, na verdade, vamos dizer assim, ele é um ciclo que se abre de um ciclo que se fechou. Mas os ciclos se intercambiam. É aquela noção de conjunto, de interseção entre conjuntos. Então eu não posso dizer que o ano termina 31 de dezembro, sobre esse ponto de vista. O ano ele inicia no dia 1º de janeiro e ele já vai se preparando para se concluir no dia 31 de dezembro. E no momento em que ele está nascendo, ele ainda faz parte de um processo que nos vincula no ano anterior. Então, Paulo de Tarso,
Paulo de Tarso, quando ele recebe a presença de Jesus em Damasco, na verdade, ele vê Jesus, porque Jesus estava com ele muito antes, no meio dos seus conflitos. Por isso eu convido o José Maria ao senhor ler o livro Paulo e Estevão, e depois que o senhor lê, o senhor relê esse livro mais umas 50 vezes. Que o senhor, a cada passo, como eu, como todos aqui, vamos, na verdade, descobrindo facetas dessa história. O amor é um dom supremo. O amor é o sentimento que foi sendo desenvolvido. Então, sobre esse ponto de vista, está correto, Márcia. Mas o amor um dia foi instinto. Então, o instinto vai sendo trabalhado pela inteligência com o passar do tempo para que ele se transforme em amor. Isso é muito bonito, isso é filosófico. E nós vamos encontrar Erasto falando desse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo de uma maneira muito especial. Então, cabe aqui a nossa reflexão. Qual que é o nosso grau de fidelidade a Deus? Fiel é Deus. Nós não somos fiéis, né? Nós somos infiéis. Então, se nós oscilamos, se nós temos algumas dificuldades, que a nossa luta possa ser fiel ao nosso projeto de evolução, vencendo as nossas más tendências, desenvolvendo conhecimento, porque com o conhecimento é que a gente vai capacitando ainda mais a nossa inteligência e engrandecendo o moral. É para nós um convite que se torna um grande desafio nesse momento em que nós atravessamos no processo evolutivo planetário. Meus queridos amigos, o nosso tempo caminha para o final. Eu gostaria de convidá-los para nos acompanhar numa mensagem reflexiva, bastante apropriada para esse nosso texto, para esse nosso contexto, para o nosso estudo da noite, Plenitude com Cristo. Porque para a gente atingir a plenitude com Cristo, é fundamental que a gente conviva com o Cristo. Então, esse é o ponto que eu gostaria de convidá-los para que, nesse momento final, a gente ouça a voz do coração, que a gente possa perceber o mundo espiritual à nossa volta. Eu convido vocês para se desligarem das frequências ruidosas, aceleradas, porque nós vamos trazer uma mensagem do benfeitor Emmanuel. No livro Palavras de Vida Eterna, na lição 125, intitulada No Convívio do Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, 2 Coríntios 5,17. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme
submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas, com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto. E com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Tudo, meu amigo, minha amiga, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Se faz novo. Porque uma nova criatura nasce. A essência espiritual que está dentro de ti, que está adormecida, enganada pelo ópio do materialismo, pela loucura psicossocial que se espalha, pela incerteza, pelo medo, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de conhecimento, ela vai engaiolando a nossa essência. Por isso Allan Kardec, de uma forma muito límpida, objetiva e eficiente, afirma no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que o sofrimento está na razão direta do nosso desconhecimento e, portanto, da nossa inferioridade. Com Cristo, o Mestre, o amigo, o amor, tudo se faz novo. Chegou a sua hora. Desperta tu que dormes.
e que o Cristo se faça cada vez mais vivo em você, por você, para você. Porque você brilhando a luz, você vai ser vida também para todas as criaturas que estão à sua volta. Muito obrigado pela sua participação, por mais um momento de estudo, reflexão e oração. O espaço Cartas de Paulo propõe pacificação. Não fazemos vídeo aqui apressado, na dinâmica que a internet naturalmente fomenta, com toda a razão de ser. O nosso trabalho é uma conversa com a sua intimidade, porque é o Cristo conversando com todos nós. Esperamos que você tenha uma noite de muita paz, de muita alegria, e que o amanhã possa nos reservar mais estudos, que Allan Kardec seja realmente sentido, vivido, crido, estudado, porque não existe espiritismo sem Kardec. Se você quiser conhecer o espiritismo, comece pelo começo. E não substitua o que é acessório pelo que é fundamental. Todos os livros podem te ensinar alguma coisa, mas com Kardec, o que os outros livros possam vir a te ensinar, com Kardec, o ensinamento será muito mais eficiente. Essa é a nossa dica de amigos para sempre. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo. Tenham todos uma boa noite, compartilhem um vídeo, acionam o recebimento das notificações, o sininho, inscreva-se no canal da Rede Amigo Espírita e agora também o canal da nossa instituição Gênese Web Canal, YouTube também. Vamos fomentar essa família, vamos ampliar essa rede do bem. Valeu, ósculos e amplexos, muito carinhosos e fraternos para todos. Das Minas Gerais ecoa as vozes dos amigos que sonhamos em um mundo melhor. Não mais inconfidentes, mas vamos trabalhando de uma maneira a bradar a necessidade da ordem, do progresso e do amor nesse país. Valeu. Boa noite para todos.